Espaço Schengen, Tratado Schengen, quer conhecer a Europa, quer conhecer o Portugal? Então você precisa assistir esse vídeo. O Tratado Schengen é um acordo que foi feito entre alguns países aqui da Europa com o propósito de fazer com que não haja controle de fronteira entre esses países. Ou seja, alguns países aqui da Europa, que não é a União Europeia, não confunda com a União Europeia, esses países se reuniram e falaram assim: pessoal, bora se reunir aqui e vamos facilitar a vida de todo mundo. Vamos parar com essa chatice de burocracia, de controle de imigração, controle de fronteira. Vamos parar com isso e vamos fazer com que entre os nossos espaços, essas fronteiras, essas linhas imaginárias que a gente vê aí no mapa não existam. Ou seja, as pessoas podem ir para lá e voltar sem um controle de fronteira. Esse acordo inicialmente foi feito com 5 países e alguns outros países entraram no acordo depois. Hoje fazem parte do acordo um total de 26 países e a gente vai falar para vocês um por um deles agora. Alemanha, Áustria, Bélgica, República Tcheca, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polônia, Portugal, Suécia e Suíça. Então, esses 26 países que a Digníssima falou, não existe uma fronteira entre eles. Claro que em casos de urgência, como teve aí com esse micróbio, algumas fronteiras tiveram que ser fechadas, mas na prática não existe isso. O que acontece é que as pessoas podem circular entre esses 26 países que ela citou agora livremente. Ou seja, você não precisa da chatice de entrar em um país e carimbar um passaporte, sair do país, carimbar o passaporte, enfim. Essa burocracia ela foi extinta graças a esse acordo. Esse acordo não é as mil maravilhas, tem os pontos fracos, os pontos ruins, mas para o que você precisa saber nesse vídeo, isso é suficiente. É como se fosse, imaginar aí na sua cabeça, como se fosse só um país. Então, por exemplo, você quer conhecer a Europa. Então, o primeiro país que você der a entrada, que faz parte do Tratado Schengen, lembrando, você só vai dar entrada uma vez no controle da imigração. Então, não precisa todo país que você passar, que faz parte do Tratado Schengen, você passar por esse procedimento de novo. Chegar lá no guichê, lá da imigração e carimbar. Não precisa dessa chatice. Então, tu pode conhecer vários países aí que faz parte do Tratado Schengen sem essa burocracia. Pessoal, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Digamos que você comprou uma passagem do Brasil para Portugal e você pretende conhecer a Suíça depois. Você só vai dar entrada no controle da imigração só uma vez, ou seja, que foi Portugal, que foi seu primeiro país de entrada. E aí você pode ir livremente para a Suíça, sem passar esse procedimento de novo. E você do lado da Suíça quer conhecer outro país da Europa que faz parte do Tratado Schengen. E é a mesma coisa, livre também. Agora, se você tá indo embora, pronto, chegou na Alemanha, daqui da Alemanha eu quero voltar para o Brasil. Então lá você vai finalizar o seu controle da imigração para você poder voltar. Outra situação, digamos que de Portugal tu pretende ir para a Bulgária. Já a Bulgária não faz parte do Tratado Schengen, é da União Europeia, mas não faz parte do Tratado Schengen. Então tu vai finalizar o teu processo, quer dizer, o controle de imigração em Portugal, né, a saída, e fazer o procedimento de novo do controle da imigração lá em Bulgária. E qual é a vantagem de saber disso? Por que você precisa saber disso? Primeiro, a gente normalmente faz nossos vídeos pensando nos brasileiros, porque é o nosso maior público. Então, a gente sempre dá exemplos baseados no Brasil.
Então suponha que você quer vir conhecer a Europa e quer conhecer vários países. A vantagem é de você não ter que perder tanto tempo passando por controle de fronteira em controle de fronteira. Isso é uma coisa muito boa. Os países aqui, eles são pequenos, tem uma vantagem muito boa de você viajar entre eles, conhecer várias culturas, se torna um pouco mais barato porque as distâncias são curtas, você economiza muito dinheiro nas viagens, enfim. E uma outra coisa boa é que para os brasileiros não é exigido visto para esses países que fizeram um acordo do Tratado Schengen. Ou seja, esses 26 países que fizeram esse acordo não exigem um visto para brasileiros. Mas não importa se você vem de um país em que é obrigatório visto, por exemplo, Angola. Temos pessoas que assistem nosso canal na Angola, então um abraço aí para você da Angola. Mas para entrar em algum desses países que fizeram o Tratado Schengen, alguns deles exigem visto para os cidadãos da Angola. Por exemplo, Portugal. Se um cidadão angolano vem para Portugal, é exigido dele um visto. Para o brasileiro não é exigido visto. Mas a regra da livre circulação se aplica aos dois casos. Não importa se o brasileiro não precisa de visto e se o angolano precisa do visto. Depois que ele entra, depois que ele passa pelo controle de fronteiras do Tratado Schengen, de algum desses países que fazem parte do acordo, ele tem livre circulação igual. Então, qual é a vantagem disso? Você tem livre circulação e, no nosso caso, o caso dos brasileiros, é possível ficar em algum desses países por até 90 dias. Como a Digníssima disse, é como se fosse um país só. E você tem a possibilidade de permanecer dentro do espaço Schengen por até 90 dias. E tem uma sacada muito legal para você que é mochileiro, você que é aquele turista que quer passar mais tempo viajando entre esses países. A coisa ruim é porque só pode ficar, tecnicamente, 90 dias dentro do espaço Schengen. Mas tem uma sacada muito boa que é de você permanecer legal para sempre viajando entre esses países. Então, qual é a sacada? Você fica 90 dias em algum desses países que fazem parte do Tratado Schengen, depois sai fora do espaço Schengen, fica em outro país, por exemplo, o Reino Unido. Lá no Reino Unido você pode ficar por até 6 meses legalmente, sem ter que dar satisfação para ninguém. Então, suponha, você veio para Portugal, você passa na França, na Itália, na Bélgica, na Alemanha, enfim. Você ficou 90 dias, vai dar os 90 dias, você se manda lá para o Reino Unido, fica lá 6 meses ou 3 meses. Depois que passa 180 dias, ou seja, os 90 que você ficou, mais 90 que você ficou fora, você pode retornar para cá novamente. E nessa sacada você pode viver legalmente viajando entre qualquer país aqui da Europa, sem ficar ilegal, sem ter que dar satisfação para ninguém. Mas como é óbvio, não é bagunça, né? Porque não existe tecnicamente um controle de fronteiras, que é uma bagunça, que você pode ficar para cima e para baixo, sem se identificar, sem nada. É exigido que você mantenha consigo sempre o documento de identificação, que no nosso caso, na maioria dos casos, é o passaporte. Se você for um cidadão europeu e tiver cartão cidadão, ele também é válido. Mas no nosso caso, como a gente fala para o Brasil, que é a maior parte do público que assiste nosso canal, tenha sempre consigo o seu passaporte para evitar qualquer tipo de dor de cabeça. Não confunda com a União Europeia com o Tratado Schengen. Então, os países que fazem parte do Tratado Schengen são aqueles 26 que eu citei. Agora, se você quer saber mais sobre essa questão da União Europeia, vai ser o próximo conteúdo, tá bom? Então, fique esperto. Pegou a visão? Então, com esse vídeo vai te ajudar a você viver legalmente para sempre aqui na Europa. Agora, se você achou confuso, assiste o vídeo do início, vai te ajudar bastante com essas dicas, tá bem? E ó, nós indicamos você assistir esse vídeo aqui que o YouTube tá te mostrando e esse também aqui, tá bom? Beijinhos, até a próxima, tchau, tchau! Aí pessoal, a gente sai pra gravar, aí começa a chuva. Aí a gente sai pra gravar. Eu me amarrei. É a música ali tocando, tá parecendo aquela música. Eu me amarrei. Não, para de fazer palhaçada.
Eu tô com fome. Eu tô com fome.